Boa tarde, bom dia. Hoje estamos aqui para abordarmos, o tema sobre a soberania, né? Qual o significado, qual o conceito de soberania, né? Sobretudo por esse tema estar sendo ou foi abordado, né, pelo presidente da República e Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então vamos ver qual o pensamento, as falas, né, qual o conceito que entendem sobre a questão da soberania. Meus companheiros e minhas companheiras, nesse momento em que vocês estão reunidos para discutir a questão da soberania nacional, e o Brasil nunca deu certo porque os vira-latas nunca confiaram no Brasil, sempre ficaram dependendo de outros países e de palpite de estrangeiros. Mas eu estou dizendo tudo isso para dizer que a Petrobras é uma espécie de símbolo daquilo que nós queremos defender no Brasil, que é a soberania nacional. Soberania não significa apenas defender a Petrobras ou defender o BNDES. Soberania significa defender a nossa fronteira seca, a nossa fronteira marítima, o nosso espaço aéreo, a nossa floresta, a nossa fauna, o nosso ecossistema, a nossa água, o nosso povo. Significa a gente investir em ciência e tecnologia, significa investir em educação, significa cuidar do índio, significa cuidar do negro, significa cuidar do povo brasileiro. Presidente, nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822. Bom, pessoal, mediante as falas que foram ouvidas e vistas aqui pelas imagens, né, nós pegamos lá um trecho de uma lei, né, um conceito, né, sobre soberania popular e sobre a soberania do país, né. No caso, essa aqui é só sobre a soberania popular. A soberania do país é aquela que não aceita intervenções das nações, né, nas ações internas dentro do país. Que, na Lei 9.709, que está regulamentando o artigo 14, né, da Constituição Federal, os incisos 1, 2 e 3, relata a questão, vamos aqui, artigo 1º dessa lei: soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com o valor igual para todos, nos termos desta lei e das normas constitucionais pertinentes mediante a plebiscito, referendo e iniciativa popular, ou seja, além do voto, pode ser feito plebiscito, referendo e iniciativa popular. Aí, qual caso, cada caso que pode ser feito? O plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância da natureza constitucional, legislativa ou administrativa. O plebiscito já é a convocação com anterioridade ao ato legislativo, ou a legislação, né? Votação no Congresso, né? Ou um decreto lá por parte do Presidente da República, administrativo, cabendo ao povo, pelo povo, aprovar ou denegar o que ele tenha sido submetido. O referendo já é convocado posteriormente ao ato legislativo ou ao ato administrativo, cumprindo ao povo respectiva ratificação ou rejeição. Sendo assim, a gente ficar na história, né? Somos obrigados a fazer um apanhado da história, né? Quem é que não se lembra da privatização lá anos atrás da Vale do Rio Doce? Vamos voltar aqui na tela. Aqui, ó. Essa site aqui está com, no caso, a matéria foi, no caso, anos atrás, né? Foi aqui, ó,
de 2022 fala sobre economia. Então, aqui nessa matéria, ela está falando que para que pudesse ter sido vendido a Vale do Rio Doce, né, teve que passar uma PEC. Nessa PEC, ela foi passada no governo do senhor aqui, do senhor Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Ele teve 2 mandatos aqui no país, né? De 94 a 97 e o segundo mandato de 98 a 2002. Ou seja, ele entrou em 94, então já tinha algo já apontando lá pelo perfil do governo, né? E no sentido era de privatização. Então ele entrou em 94 e em 95 ele já mudou a Constituição brasileira para poder o quê? Vender a Vale do Rio Doce. Pontuando aqui que em momento algum sou contra a privatização, mas desde que venda-se o patrimônio do povo, né? O patrimônio do povo pelo valor adequado. Que infelizmente isso é algo recorrente, às vezes, tá? No caso da Vale do Rio Doce. Eles venderam a Vale do Rio Doce por 3,3 bilhões. Tá? 3,3 bilhões. Isso aqui, esse relato aqui, ele foi relatado naquele livro do Amaury Júnior. Vamos pegar lá para cima. Aqui, ó. Privataria Tucano. A Privataria Tucano, tá? Então, Amaury Ribeiro Júnior. Aqui foi relatado lá essa situação. Né? Então, foi flagrante, né? A questão não é a questão do vender o patrimônio. A questão toda tu vai vender um patrimônio, né? Vendeu por 3,1 bi, né? Aqui, ó, custou a bagatela de 3,3 bilhões. Hoje o mercado, no caso na data do lançamento do livro, né? O mercado ele atribui o preço 60 vezes maior, ou seja, rondando os 200 bilhões. A companhia foi privatizada de forma perversa, atribuindo seu valor zero às suas imensas reservas de minério e de ferro, capazes de suprir a demanda mundial por 400 anos. Então é uma entrega do patrimônio. Se isso aí não é estuprar a soberania popular, tem que pegar lá de Fernando Henrique, porque muitas vezes as coisas se esquecem na história, né? A história vai sendo esquecida, né? Apagada, e as pessoas muitas vezes não acabam cai no esquecimento. Pois tudo tem uma cronologia, né? E porque o Lula está falando de soberania, para não dizer que é só uma questão do Fernando Henrique. Aí aqui estamos aqui, ó. O governo Lula vende mais de 450 mil hectares de floresta para a China. Isso aí é de interesse. Será que não deveria ser feito também feito aqui, ó. Vamos de novo lá, tela aqui, ó. Ser feito um plebiscito, referendo, porque eles estão vendendo território nacional. Estão vendendo território nacional. Tá? Quer dizer, 453 mil hectares para toda aquela questão, diz que vão respeitar a biodiversidade e tudo mais. Aí eu fico pensando, o governo brasileiro não tem capacidade para desenvolver isso aí. Porque a região amazônica é uma região extremamente subdesenvolvida, né? Rica, um potencial enorme, mas subdesenvolvida.
Agora, vou colocar aqui, porque é necessário o relato de Aldo Rebelo na CPI das ONGs que ocorreu em 2023. Vamos lá. É que me surpreende negativamente a situação que eu percebi. A Amazônia hoje, principalmente aquela Amazônia profunda, é uma área do nosso país onde convivem 3 estados paralelos. Você olha para a cidade, percorre a cidade, o aparato repressivo do Estado brasileiro, helicópteros, Polícia Federal, IBAMA, Força Nacional, viaturas. Parece uma cidade em guerra. Quando você pergunta qual a finalidade desse aparato, é para combater esse crime organizado? Não! Esse aparato todo está ali montado para ir atrás do sujeito que está criando uma vaca, plantando uma roça de milho, criando uma cabra ou criando uma roça de cacau. É para isso que o Estado brasileiro mobiliza esse aparato. Que eu vi pela primeira vez em 2010, numa audiência em Novo Progresso. Quando nós tentamos descer em Novo Progresso, a pista de terra, pequena pista de terra, um monomotor, tentando descer, a pista estava ocupada por um rebanho de vaquinhas, espantadas com a aproximação do avião. O avião deu 2 rasantes para afastar as vaquinhas e nós pousamos. Eu perguntei lá, prefeito, e essas vacas? Não, essas vacas são as vacas piratas do ministro Mink, que mandou apreender aqui. Tá certo. O Ministério do Meio Ambiente tinha feito uma grande ofensiva de estender aquele Sistema Nacional de Unidade de Conservação em áreas já pré-tituladas, em áreas que o próprio governo tinha levado aquelas pessoas. Esse aparato continua lá, intacto, tá certo? O crime organizado, que é o segundo estado paralelo, e o outro, que é o mais importante, o mais forte, o mais dominador, que é o estado paralelo das ONGs, governando a Amazônia de fato, e governando com o auxílio do Estado formal brasileiro, com o auxílio do Ministério Público Federal, com o auxílio da Polícia Federal, com o auxílio do IBAMA, da FUNAI, desse ministério que criaram agora, das populações ou dos povos indígenas, esse consórcio de agências do Estado brasileiro a serviço desses interesses. E por que não é fácil de enfrentar? Porque eles nem precisam estar lá, porque eles governam de dentro. De dentro. Esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação, isso é criação de uma agência americana, assumida pelo Estado brasileiro. Pessoal, então vimos o relato aqui, é muito interessante, né? Que isso aí é muito. Eu creio que vários de vocês já devem ter visto isso, né? Então nós temos aqui um livro denominado Máfia Verde. E nele tem vários relatos aqui. Então já lá, antes dessa CPI, que vocês viram que é o Aldo Rebelo dando seu testemunho, em 2001 já houve uma CPI. Tá? Então, tanto é que vou colocar aqui em um subtítulo: ONGs no governo, a República Ambientalista. Então aqui nos é relatado aqui, pelo jornalista Lourenço Carrasco, né? A Máfia Verde, o livro Máfia Verde. Ambientalismo de serviço do governo mundial. Ambientalismo a serviço do governo mundial. Alertou sobre a crescente influência que as organizações não governamentais, as ONGs, vinham ganhando no país, em especial na definição de políticas que deveriam ser ditadas e implementadas pelo Estado Nacional Brasileiro. Na ocasião, ele afirmou: cabe ressaltar que as principais fontes de financiamento das ONGs do aparato ambientalista e indígena são doações daquelas empresas multinacionais, fundações familiares oligárquicas do hemisfério norte, ou seja, Ford, Rockefeller, MacArthur, Alton Jones, etc. Além dos órgãos de financiamento oficiais ou semi-oficiais das principais potências do grupo dos 7. Então, essa agência que o Aldo falou, a USAID, até recentemente, eu acho que vários de vocês escutaram, ouviram na internet, que o governo Trump cortou financiamento, porque é uma agência que seria para
ajuda humanitária, só que eles usam para fazer interferência, se pega esse dinheiro, fazem interferência nos governos, tá? Em especial aqui na região amazônica. Da USAID dos Estados Unidos, o DFIT da Inglaterra e o CIDA do Canadá, entre outros. Aí, vocês escutaram que o Aldo Rebelo, ex-ministro, né, ele relatou da questão da interferência, né, dos agentes que tem, né, dentro do Estado. Aumentou 119%. Aumentou os dados que o IBAMA, que o DT, que não o faça essa maldade, ministra. Não faça isso, ministra. Eu moro lá, não diga isso, pelo amor de Deus. Ministra, eu vou então, respeito, não, eu respeito. Pode olhar, mas a senhora está dando um dado falso, ministra. Não é falso. É falso, ministra. São os dados que a minha equipe técnica me traz o tempo todo do INPE. Vamos então chamar os técnicos do INPE, pegar os polígonos, comparar antes do anúncio, quando o Fernando Henrique fez o anúncio da estrada, para ver o que aconteceu na estrada. Aí vocês imaginam, 30 anos, lá da época do Fernando Henrique. Fernando Henrique foi o que abriu, está lá no livro Mapa Verde, foi ele que começou, ele que deu a introdução para essa intervenção internacional dentro da Amazônia, tá? E sobre a questão dessas áreas de conservação, que no final é um absurdo, a pessoa que está lá sentada não pode plantar nada, é perseguida pelo Estado, e quem manda é as ONG. Aí, quando se fala em agente, pergunta-se, a senhora Marina, ela é uma agente dessa ONG? Porque se o ministro Aldo Rebelo, ex-ministro Aldo Rebelo, relatou que não precisa nem gente fora, porque tem gente do próprio Estado lá, então agentes do próprio Estado servindo para quê? Para implementar uma agenda de governo paralelo de interesses de países desenvolvidos. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, própria França também, e como nós vimos ali, a China. Então entregam um país. Aí eu pergunto para o senhor Luiz Inácio da Silva, que soberania é essa, senhor Luiz Inácio da Silva? Porque o senhor entrou no governo em 2003, no seu primeiro mandato. Então a região totalmente está nas mãos de governo paralelo pelas ONGs.